Bem-vindos a mais um estudo bíblico de Gênesis. Que bom que você está aí junto, fico feliz. 1º de julho de 2021. Eu já gostaria de ter encerrado essa série de estudos até o capítulo 11, aliás, de Gênesis, mas por algumas razões aí não pude gravar todas as semanas para transmitir ao vivo ou gravado, né? Mas hoje então vamos lá. Hoje eu quero dar um pequeno pulo, um passo um pouco adiante. Nós vimos até o capítulo 7 e 8 também, em grande medida, assuntos relacionados ao dilúvio. E hoje nós queremos dar uma olhada à questão da aliança de Deus com Noé, que nós encontramos registrado em especial no capítulo 8, do verso 20 a 22, e capítulo 9, verso 1 a 17. Então você pode abrir junto comigo lá, quiser dar um pause e ler primeiro na sua versão. Eu vou ler aqui na minha versão, na NVT, onde você pode acompanhar também a leitura. Eu faço a leitura do texto para ser breve e sucinto. Vamos ao que interessa. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu holocaustos de alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor e ele disse consigo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e os seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Capítulo 9 agora. Então Deus abençoou Noé e os seus filhos e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão, todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os colocarei sobre o seu domínio, assim darei a vocês os cereais, os vegetais para alimento, também dou os animais. Mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida. Pois eu criei o ser humano, a minha imagem. Agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então Deus disse a Noé e aos seus filhos: Confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, eu confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: Eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para que todas as gerações futuras vejam. Coloquei um arco-íris nas nuvens. Ele é um sinal de minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris. E eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas do dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: Este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Texto fascinante, muito bom ouvir dessa promessa de Deus para conosco. Antes de olharmos para o texto profundamente, quero orar com você também. Te louvo, Deus e Pai, em Cristo Jesus, por essa aliança. Te louvo por este homem e sua família, que foram fiéis a Ti, pelos quais Tu estabelecestes a continuidade da vida na terra, pelos quais Tu estabelecestes as promessas que nos tens enviado, inclusive nos tens enviado e nos enviastes a palavra, Jesus Cristo, o anúncio da verdade. Abençoe este pequeno estudo que fazemos agora. Dá-nos clareza ao ouvir a Tua voz. Amém. Gente, eu gosto muito desse texto. É um dos meus 20 textos mais preferidos, que mais gosto da Bíblia. Eu menciono ele muitas vezes em pregações, em questões teológicas de ensino, né? Na comunidade, com as crianças, com os jovens. Eu abordo várias vezes essa promessa de Deus.
Mas não só a promessa de Deus, eu costumo abordar também aqui os princípios das alianças bíblicas a respeito de Deus para com o homem. Esse é um texto onde nós vemos uma aliança que é fundamental para nós entendermos nossa história e nossa vida e podermos também nos posicionar diante de Deus, diante da humanidade, diante desse mundo de uma forma concreta. Eu costumo dizer que Deus ele provisionou, né? Ele trouxe uma provisão para Noé de forma muito real, muito concreta. Como eu mencionei nos estudos passados, onde já encaixamos o tema dilúvio e Noé, a arca, né? Isso aqui não é uma fábula. Nós não podemos dimensionar como foi o dilúvio, que nós percebemos a partir dos relatos bíblicos, do testemunho bíblico, né? Gênesis é um testemunho de fé, é uma convicção, uma clareza em Deus. Nós conseguimos perceber que essa dimensão ela foge do nosso entendimento, bem como também foge do nosso entendimento a compreensão total dessa aliança que Deus fez. E também de algumas coisas que começam a acontecer a partir de agora, em especial, que nós vamos ver no texto daqui a pouco. Mas algo aqui precisa ser dito antes de entrarmos em alguns detalhes particulares do texto. Deus agora ele vai fazer uma promessa, nós vamos falar bastante dessa promessa. Essa promessa é de não destruição da terra novamente por um dilúvio, por água. E ali nós vamos agora perceber que se há, de alguma maneira, a continuidade, a decadência do ser humano, né, ela está enraizada no ser humano desde a queda. Ou seja, Deus não eliminou com o dilúvio o problema da queda. Ele está ali, ele continua, ele permanece. Mas Deus oportuniza agora alianças com o ser humano, alianças para a salvação do ser humano. Aqui realmente é a primeira aliança de salvação. É o primeiro fato que mostra para nós que Deus tem interesse de nos salvar. Por que Ele tem interesse em nos salvar? Porque este é o seu coração, este é o seu intuito, este é o seu jeito, é o seu amor, é a sua forma de amar o mundo inteiro agora. Ele destruiu, permitiu a morte de não sabemos quantas pessoas, mas né, toda a humanidade, né, menos essa família. Deus permitiu. Deus é Deus. Nós não podemos questioná-lo. Até algo que eu tenho anotado aqui nesse texto. Deus nunca é forçado a aceitar a rebelião humana. A rebelião, o descontentamento, a falta de vida moral ou ética do ser humano. Deus não é obrigado, ele é forçado a aceitar. Mas aqui entra algo que agora me chama a atenção. Quando ele diz no versículo, o texto nos diz no versículo 21, que Deus se agradou do sacrifício que Noé fez, né, ao levantar o altar, sacrificar animais aqui para uma oferta a Deus. Deus se agrada. Mas aí tem a expressão, uma afirmação que Deus faz várias vezes nesse texto. É isso que me chama muita atenção. Não é uma vez só que fala, várias vezes é falado. E aí diz, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Por causa do ser humano, Deus teve que trazer o dilúvio. Mas ele também não vai mais trazer a destruição por causa do ser humano. Ele condicionou algo agora de forma diferente. Ele fez algo agora aqui que é muito importante. Ele não vai destruir mais o mundo por causa do ser humano, mas ele vai destruir o mundo um dia por causa do seu amor. O seu amor que será rejeitado. Mas vai ser uma destruição não para a eternidade, mas uma destruição, vai ser uma destruição para a eternidade. Ou seja, daquele que crê, viver com Deus. Daquele que não crê, daquele que não vive em obediência a Deus, aquele para a morte eterna. Isso nós vamos concretizar esse início dessa aliança em Apocalipse, ou com o Apocalipse, no qual nós estamos vivendo e que nós, como cristãos, dizemos continuamente, em breve virá. Venha, Senhor, venha. Então nós temos aqui agora essa ênfase, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Às vezes eu ouço algumas coisas que me deixam um pouco intrigado.
Algumas pessoas usam algumas afirmações dizendo que Deus amaldiçoou de fato o mundo. Se ele existe, Deus amaldiçoou porque as coisas dão tudo errado. Há pragas, há saúde difícil, né? Temos doenças, né? No momento estamos ainda em Covid-19, né? Uma pandemia. Há dificuldades das mais diversas, inclusive para termos filhos. Não é todo mundo que tem um filho facilmente. Há dificuldades para manter a vida, economicamente falando. Não é fácil. Mas nós temos que lembrar que isso não é maldição. As dores desse mundo, sofrimentos, desastres, doenças, tudo que nos cerca, não é maldição. Não é maldição. Alguns entendem que o que nós vemos é maldição. Não, não é maldição. É condição. Nós vivemos numa condição que é fruto do pecado, que é fruto do afastamento de nós, seres humanos, de Deus. Ele nos condicionou a viver neste tempo, por alguns anos, para que a gente então tivesse a convicção, tivesse a oportunidade de enxergar a Deus nesse mundo, né, a partir da sua criação, mas principalmente a partir de Cristo Jesus revelado para nós agora nas Escrituras, que a gente tivesse a condição de fazer o propósito, firmar ou reafirmar uma aliança com o próprio Deus. Então isso é bem importante, a gente precisa se inclinar a Deus, porque Deus constata. E nós precisamos constatar isso também, que o que nesse texto é proposto aqui, né, falado, que os seres humanos se inclinam, os seus pensamentos, os seus propósitos se inclinam desde a infância para o mal. Desde quando nós somos ainda aqueles indivíduos sem consciência da realidade à sua volta. Nossos pensamentos e propósitos se inclinam para o mal. Observe as palavras que o texto bíblico usa. Inclinam. Isso aqui é algo que pode ser dominado. Não por nós, mas pelo próprio Deus. Por isso a aliança. Se Deus está presente com Noé, com agora as gerações que vêm a partir de Noé, tanto que nós vamos ver ainda uma consequência da vida de Noé, que nós vamos abordar brevemente, que é o fato de trazer problemas aos seus filhos, uma situação que acontece, né? Nós temos que perceber aqui que o fato de Deus ter feito uma aliança, mesmo que a gente faça atrocidades, mesmo que esse mundo as pessoas cometam terríveis maldades, mesmo assim existe uma aliança firmada e Deus não vai amaldiçoar o mundo por causa do que nós fazemos. O mundo já está no declínio, está condicionado a nós vivermos nisso. Nós, com isso, aprendemos a olhar para Deus. E isso que nós vamos agora, então, perceber nesse texto, em especial, quando Deus fala: enquanto durar a terra, haverá plantio, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Organização da criação, organização do mundo, né? De tudo funcionando. Dentro do qual nós estamos condicionados a viver, nós vamos passar, nós vamos ser enterrados, nós vamos voltar à vida com a ressurreição. Gostando nós ou não, nós não temos opções, tá? Eu acho que muitas vezes nós seres humanos tentamos quebrar a regra, nós tentamos quebrar essa ordem aqui. Nós, como seres humanos, eu estou falando agora, tentam evoluir a tal ponto de não depender de ninguém, muito menos de Deus. Mas nós dependemos de Deus, porque é uma aliança que é dele, depende dele, ele tem que manter, não nós. Não depende da minha força, da minha espiritualidade, do meu caráter, não. Tudo nesse mundo é mantido por Deus, não por nós seres humanos. Nós somos sim convidados a preservar, a cuidar, a organizar, a proteger, sim, mas não depende de nós. Eu até diria aqui, o ser humano pode largar 1000 bombas atômicas. Ainda assim não é poder do ser humano destruir tudo. Ainda assim gostemos nós ou não, isso aqui é Deus. É a sua história, é o seu curso, é a compreensão de que Ele está sobre todas as coisas. E nós também não conseguimos barganhar com Deus. Aqui entra algo bastante interessante. Nesse texto nós vemos que Deus joga as cartas sobre a mesa e diz: aqui está o jogo da vida.
Você não pode barganhar comigo. Você viva, encha a terra, multiplique, domine sobre a terra. Aqui aparece de novo o que aparece em Gênesis 1, na confissão de fé cristã, hebraica, cristã. Nós encontramos a questão do domínio, que não é de subjugar, que não é de destruir, mas o domínio é de ter realmente o poder sobre animais, plantas, sobre esse universo. E domínio aqui entra algo muito interessante. Estou pensando agora pelo fato de estarmos numa pandemia. Nós temos domínio para, por exemplo, dominar um vírus com técnicas, possivelmente. Né? Nós ainda não temos uma solução total, mas nós temos já vacinas, já nós temos pesquisas avançadas, nós temos recursos já para ajudar. Isso é domínio. Domínio, às vezes a gente entende assim que a gente coloca o cabresto e a gente agora dita o que vai acontecer. Não, nós temos domínio para lidar com tudo, lidar com as adversidades, lidar com aqueles que com aquilo que nos traz, né, insegurança, prejuízos, nos confronta. Aqui a gente pode perceber também como é interessante, a gente controlou como seres humanos muitas tecnologias, desde a simples invenção da roda, digamos assim, até as maiores invenções dos nossos tempos atuais, que são essas comunicações, esses supercomputadores, essas super máquinas que nos ajudam a ter uma vida mais confortável, com uma capacidade logística fantástica e de comunicação inimaginável há 15, 20 anos atrás. Por exemplo, eu estou gravando um estudo bíblico agora, que pode ser assistido por qualquer pessoa no planeta, ou fora até. Né? Então, era inimaginável você poder ter essa capacidade de comunicação. Isso é domínio. E isso é bom. Isso é presente de Deus para nós, dentro da condição humana que nós temos. E eu gostaria ainda de, obviamente, não me estender muito a questões aqui, para a gente poder avançar um pouquinho no estudo. Fiz alguns apontamentos que eu gostaria de nos tornar mais nítidos, talvez, né? As fortes ilusões que nós temos muitas vezes como seres humanos, da forma gloriosa de tentar viver, triunfar sobre a vida, progressos, a força, né, que muitas vezes as pessoas têm, o poder econômico, por exemplo, isso tudo se mostra muito fraco e também se mostra incapaz de mudar a condição humana de vida. Por isso continuamos dependendo de Deus. Querendo ou não, nós vivemos num mundo que precisa ser liberto ainda de Deus. Precisa ainda ser liberto pelo próprio Senhor. Isso ainda virá, isso ainda acontecerá. Então, nós estamos muitas vezes apavorados com as estatísticas de crimes, acidentes, suicídios, insanidade mental, corrupção, coisas ilegais, né? O mundo, a civilização continua corrupta e talvez tão corrupta ou pior ainda do que era antes do dilúvio. Mas Deus fez uma promessa. Não mais. Por causa da maldade humana, não mais. Então aqui a gente precisa perceber e imprimir essa verdade de Deus para o nosso coração. O coração humano continua corrupto, sim, mas Deus o ama. Deus ama o ser humano. Isso é prova por meio dessa aliança. Um efeito físico, né? um ato, né? um fenômeno, né? Da natureza, como o arco-íris, que aparece após o dilúvio, porque é a partir dali, pelo que a gente percebe no texto bíblico, né? A gente não pode provar isso cientificamente, mas pelo que aparece ali, então a partir dali começam-se a formar, né? Essas condições meteorológicas, essas condições também físicas, né? Porque o arco-íris é um reflexo da luz, né? Solar, através das moléculas de água, né? Então forma esse prisma, forma essas cores, né, do arco-íris. Então é um sinal, aqui uma aliança, um firmar de Deus que aparece em toda a terra, de alguma maneira, onde Deus vai olhar e dizer, eu tenho uma aliança com esse pessoal. Onde nós vamos olhar, Deus tem uma aliança conosco. Onde a gente vai ver que esse amor, esse cuidado é graça, é presente. Não é um capricho da natureza meramente, aquela imagem bonita do arco-íris, eu pelo menos acho muito bonito, mas é realmente aqui uma aliança de Deus. Isso é importante ser notado. Durante o texto a gente vê, então, no capítulo 9, a afirmação ou afirmação dessa aliança. Só que essa aliança agora é com todos, não é? Sua esposa, seus filhos, seus descendentes,
agora, e para com os animais. Ou seja, toda a criação é beneficiada pelas alianças de Deus. Toda a criação também geme, suporta e sofre as aflições deste mundo, diz Paulo aos Romanos. Isso é bem importante. A aliança de Deus cobre tudo. A dor, ela está dentro de toda a humanidade. Todos esperam, finalmente, o fim desse sofrimento. Disso nós queremos fugir insistentemente, mas não podemos nos esconder, nem os animais, nem tudo que existe, mas isso ainda virá. Então, assim, a gente olha aqui para essas coisas que a gente lê nesse texto, a gente percebe também que Deus pensa durante esse tempo tão difícil que é viver nesse mundo, bonito também, com certeza nós temos muitas alegrias, mas nós, se formos honestos, nós temos muitas dificuldades, nós temos muitas lutas. Ninguém aqui consegue sobreviver pelo pensamento, você tem que trabalhar. Ninguém aqui consegue viver só no bem bom, né? Então a gente sempre tem algum desafio, né? Vida, morte, descanso, trabalho, limpeza, sujeira. Você sempre tem os antagônicos, né? Você sempre tem aquilo que é bom e aquilo que para nós consideramos muitas vezes ruim. Só que aqui entra agora uma coisa interessante que a gente lê no versículo 13 em especial, em diante. Nós vamos ter a questão também do cuidado de Deus na manutenção da vida. Vejam que Deus agora coloca uma ordem clara em relação à alimentação. Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, eu apenas gostaria de mencionar isso como algo muito significativo, mas no Gênesis nós não temos a condição do ser humano de se alimentar de carne, por exemplo. Aqui nós temos essa condição de forma bem clara, né, que os animais também servirão de alimento. Né? Mas aqui existe uma regra, uma ordem muito interessante, que era para não comer carne com sangue, pois ali está a vida. Claro que aqui muitas coisas podem ser ditas, existem até religiões que usam esse texto como pressuposto, por exemplo, para não doar sangue, para não comem carne que não seja cozida. Enfim, então existem várias questões aqui que acabam acontecendo no mundo afora. Então não vou entrar na polêmica, nos dilemas desse texto especificamente, porque aqui muitas coisas são possíveis serem pensadas e a gente não quer entrar em polêmicas, nós queremos realmente olhar para aquilo que é fundamental nesse texto, um olhar de Deus para nosso sustento, nossa manutenção. Então, com o domínio que a gente recebe, o ser humano recebe a partir de Deus, a gente recebe também a possibilidade de alimento de várias fontes, vegetal, animal, ou seja, nutrientes capazes de nos sustentar. Lembrando que agora o ser humano já não vive mais, não vai viver mais tanto tempo, não é? Ainda viveu 950 e poucos anos, mas o ser humano começa a viver cada vez menos, ele começa a entrar no período dos seus 120, 70, 80, 90, 100 anos, aí, essa faixa que nós vivemos hoje ainda, onde tudo é canseiro e enfado, como dizem os Salmos. Então nós temos aqui agora essa questão realmente de sustento que Deus nos permite. E Deus nos deu, eu digo, uma grande bênção nesse sentido, de proporcionar a sua criação de uma forma que nos traga muita nutrição e retribuição ao nosso trabalho. Porque aqui nós temos que lembrar que os primeiros seres humanos são agricultores, são pessoas que cultivam, são coletores, são pessoas que caçam, né? Então nós vamos olhar para isso e perceber que aqui existe realmente uma certa luta, um domínio realmente grande sobre a criação, né? A agricultura, pecuária ou qualquer outra atividade que venha depois disso, tudo isso é domínio, como eu já falei, mas entram agora, além dessa questão de cuidado, de manutenção da vida, existe aqui agora algo que nós queremos trabalhar nesse texto em especial, que é a questão do ajuste de contas com a criação, com o mundo. É de Deus toda a vingança, não do ser humano. Então, ou até mesmo é de Deus a vida. E nós não somos autorizados a tirar a vida daquilo que Deus não nos autorizou. Ele nos permite alimento, tirar a vida de um animal para alimento. Mas veja o que Deus coloca a respeito daqueles que são semelhantes a nós. Derramou sangue, sangue será derramado. Aquele que feriu
com mãos, né, aquele que tirar a vida com mãos humanas perderá a sua. Isso aqui agora é algo que nos choca um pouco, como Deus foi firme com relação à vida, à preservação da vida humana, a preservação daqueles que são a sua imagem e semelhança. Com mãos humanas será morto aquele que derramar o sangue, aquele que tirar a vida humana. Pois eu os criei, seres humanos, à minha imagem. Como é difícil entrar para um texto desse e interpretá-lo, observar ele com talvez os olhos do nosso século, do nosso tempo. Mas eu devo dizer aqui algumas coisas relacionadas a partir de Romanos 13 em especial. Deus é o agente de tudo, né? As instruções são de Deus, o governo é de Deus, Ele atua como instrumento nesse mundo. Então, temos que lembrar sempre que Deus não levanta a espada, ou seja, Ele não levanta nada em vão. Mesmo situações que nós não gostamos, governantes, pessoas, situações, enfim, Ele levanta isso tudo. Não cabe a nós decidirmos quem vai morrer, quem vai sobreviver. Também não cabe a nós pormos a mão sobre alguém, por pior que seja, entende? Ou livrarmos da morte alguém que aos nossos olhos é um bom homem, uma boa pessoa. Tudo pertence a Deus. E aqui eu gosto de pensar que a morte, ela necessariamente vai acontecer, mas ela não pode ser algo que acontece por mão humana. E nós somos culpados por muitas mortes. Nós, como seres humanos, nós somos realmente... a humanidade, ela é culpada da morte humana mesmo, porque nós levamos os outros à morte por meio de instrumentos, por meio das nossas criações, por meio das nossas palavras. Nós constantemente estamos vivendo em ambientes de morte. O que a lei de Deus aqui coloca é algo muito forte, mas nós percebemos já desde Gênesis 4, quando Caim mata Abel, que Deus diz, né, que o sangue, a voz do seu irmão, chama por justiça. Aqui eu quero falar um pouco sobre justiça agora. A justiça humana, ela é falha, ela não consegue calcular as consequências dos seus próprios pensamentos e intenções. Então por isso que a justiça tem que ser de Deus também. Diante de todas as atrocidades humanas que acontecem, de pessoas tirando vida de pessoas, enfim, nós chegamos a uma condição atual onde nós não temos como reivindicar a morte de ninguém, a condenação de ninguém. Só Deus tem a capacidade de fazer isso, até porque o sangue de Cristo clama por essa justiça. Enfim, eu quis apenas levantar algumas lebres aqui. O dilúvio nos reforça, nos revela novamente que nós estamos condicionados a um mundo, não amaldiçoados no mundo, mas condicionados a um mundo onde o assassinato é parte. Mas é de Deus a vingança. É de Deus o julgamento, é de Deus tudo isso que vai decorrer a isso. Então, nós não podemos usar esse texto aqui, eu quero dizer isso de forma bem clara, por causa que nós não estamos lendo ele sozinho, nós estamos lendo ele a partir do Novo Testamento também. Nós não podemos vingar, fazer justiça com as próprias mãos. Tem pessoas, inclusive cristãs, que defendem a pena de morte. É complicado. É uma declaração que eu não sei se é possível fazer, creio que não. Porque nós já temos o conhecimento de Cristo Jesus, da salvação, da graça, e nós não podemos tirar a vida de alguém, ou nossa vida não deve ser tirada antes da hora que Deus determinar para ela. Então, mesmo que a Terra esteja cheia de violência, é um resultado, sim, da vida humana, da condição humana, mas após o dilúvio nós vamos ter aqui uma ordem clara: não derrame sangue. Não derrame sangue. É uma questão ativa para que a gente não seja pego, para que o ser humano não seja pego e se torne culpado, e culpado a ponto da sua própria vida ter que ser pago por seu próprio sangue, né?
Então a violência humana, ela faz parte do mundo, sim, ela é algo que está aí, mas nós aprendemos com Jesus Cristo que só Ele pode curar isso, só Ele pode também julgar isso, e é somente na cruz que nós entendemos de fato que é o derramamento de sangue verdadeiro. Ali todos foram mortos em Cristo, que são culpados de violência, de pecado, qualquer que seja, ou do sangue derramado. Inclusive na cruz, o sangue derramado, ele está. O sangue que alguém derramou de outra pessoa. Então é possível perdão. Por isso que, por causa de Cristo Jesus, nós não podemos defender isso aqui, nós não podemos olhar para esse texto e aplicá-lo em nosso dia mais. Existe oportunidade mesmo para um assassino. Então, só queria reforçar isso, né? Embora que ali era assim, tanto que nós vamos ver ainda, por exemplo, no tempo de Jesus, há 2000 anos atrás, as pessoas levam alguém diante dele e dizem, a lei diz né, que seja apedrejado, que seja morto, que tu dizes. A própria lei romana, no tempo de Jesus, ou no contexto histórico de Jesus, nós percebemos que a morte ela era algo muito presente. Nós temos ainda sociedades onde a morte ela é algo jurídico, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a pena de morte ela ainda existe. Então nós temos algumas questões aqui culturais ainda bastante, né, de muitos dilemas, mas eu gostaria realmente de dizer aqui, enfatizar que sobre a morte superabundou a vida de Cristo. Ele a deu, Ele a tomou de volta. Nós a perderemos, de forma natural ou não, mas ela não será dada de volta. Se alguém tomar a vida de alguém, o sangue de Cristo, Ele fará justiça. Ou para condenação, ou para salvação. Então nós temos que olhar aqui com os pressupostos da fé, né? Não olharmos de uma forma isolada, iludida para Deus, para esse texto, tá? Porque senão a gente vai compreendê-lo errado. E eu quero ir para o final desse nosso estudo de hoje, que obviamente é muito breve, é pincelada por cima, mas eu gostaria de colocar aqui alguns pequenos princípios ainda, nesses minutos finais, a respeito da promessa. Como eu falei no início já, é algo fundamental entendermos a promessa de Deus. Permitirmos aqui entrar num caminho de segurança. O ser humano por si só não tem segurança. Nós somos golpeados dia após dia com inseguranças, com medos, com angústias, com dores, com catástrofes, enfim, tudo isso. Mas aqui eu quero reenfatizar aquilo que Deus enfatiza várias vezes. Este é o sinal que faço entre mim e você. Este sinal servirá para que eu me lembre da aliança que eu fiz. Então Deus relembra isso, o texto faz questão de dizer isso. Essa aqui é a maior afirmação de fé que nós poderíamos ver aqui em Gênesis, aliança. Uma afirmação, uma confirmação de que enquanto o mundo existir, jamais Deus deixará de cumprir essa aliança. Eu quero encerrar perguntando para você se perguntar, né, o que você entende a partir de aliança? Como Deus fala conosco? Como Deus fala contigo? Como Deus está confirmando essa aliança contigo? De que maneira você compreende no seu coração esse fator de cuidado de Deus por meio de uma aliança? Você compreende que você é amado, que apesar da tristeza que você, que eu, que a humanidade provoquemos ao Senhor, ao Deus que nos ama, essa tristeza não é distorcida e retribuída para nós, mas pelo contrário, ela nos é oferecido perdão e graça e misericórdia. Ela vem nos libertar. Deus vem, por causa dessa aliança, nos libertar das garras da maldade, de nós mesmos, deste corpo, dessa vida que nós temos, num Redentor chamado Jesus Cristo. Você compreende que a aliança sempre é oferta de Deus.
e nós podemos rejeitar também. Aqui é um texto que nós percebemos que nós não somos forçados a aceitar. Noé não foi forçado a aceitar. Noé, tu aceita essa aliança? Então a gente deixa ela por aí. Ela vai aparecer. Não é perguntado para Noé se o Noé quer ou não quer, se os filhos do Noé querem ou não querem essa aliança. Eu gosto de olhar para esse sentido desse texto bíblico. Não aparece descrito aqui que eles concordaram com a aliança de Deus. Mas Deus firmou a aliança. Sabe, eu acho que Deus é meio intrometido na nossa vida. Mas Ele não é intrometido ao ponto de nos tirar aquilo que nós não queremos. Aliás, nos dar aquilo que não queremos. Né? Mas a aliança está ali. Ela é uma oferta. E quando é uma oferta, nós a pegamos se nós nos sujeitarmos a ela. Noé se sujeita, eu diria, à aliança com Deus. Obrigado, Deus, farei parte, minha descendência fará parte. Muitas pessoas da descendência de Noé se juntam a isso. Mas nós percebemos aqui que o ser humano olha para o céu às vezes, vê a aliança de Deus e não percebe a distorção que vive e não se volta para a bênção de Deus, para a força que vem de Deus, para a glória e para a graça que vem de Deus para uma vida melhor. Por isso essas perguntas. Você entende essa mensagem? Você entende o que Deus fez no dilúvio, ou melhor, após o dilúvio, com a aliança firmada com Noé? Você entende que aqui reside algo que nos pode libertar individualmente, coletivamente, mundialmente, mas também eu gosto de olhar frente a isso aqui, sempre dizer, sem a disposição do arrependimento e da fé, do crer, essa graça, essa aliança de Deus, ela é realmente muito distante. Nós não conseguimos pegá-la. Eu vou encerrar esse estudo usando uma figurinha que era muito boba, mas infelizmente me foi falada quando eu era criança, né? Alguém me disse uma vez, da minha família, se você ir num dos cantos do arco-íris com um balde e conseguir colocar bem no lugar onde o arco-íris se forma, você receberá dinheiro. Eu lembro que eu era bem guri, talvez 5, 6 anos, e eu, às vezes quando surgia o arco-íris eu pensava, mas se eu conseguir chegar lá no canto eu vou receber alguma coisa, vou ganhar alguma coisa. Mas então a gente se torna mais maduro, começa a ver que isso é fábula, isso é bobagem, né? E aí eu entendi que aquilo ali é uma demonstração apenas na natureza de Deus. Essa demonstração na natureza de Deus, sinal vivo, que me torna indesculpável se eu não me render a Deus. E aí eu volto à figura boba de ir até o lugar onde está o arco-íris. Sabe, Cristo, Ele é aquele qual nós podemos alcançar. É o sinal maior, a aliança maior de Deus para conosco, e que nós podemos chegar nele e receber algo de muito valor, a vida eterna. Pense sobre isso, pense sobre a tua vida, se alegre se você entendeu já essa mensagem de aliança de Deus para com o ser humano. Se você tem dúvidas, tem medo da morte inclusive, tem inseguranças na vida, olhe para os sinais de Deus, principalmente em Jesus Cristo, e veja que é possível você ir até Ele e se agarrar com toda a força às promessas dEle e aos presentes, aquilo que Ele traz para nós, que é a vida eterna. A esperança, o amor renovados, uma vida nova, um coração humilde que se entrega e que está disposto à mudança, à vida verdadeira. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Nós queremos permanecer aqui hoje, então. Próxima quinta-feira, se tudo der certo, nós vamos encerrar ainda olhando para um pequeno texto de Gênesis 10 e uma parte de Gênesis 11. Então, até quinta-feira que vem, se Deus assim permitir, que Deus te abençoe, que Deus te guarde.